gente viveu, as loucuras que a gente viveu. Aê, o Caleidoscópio está de volta, gente. Estamos ao vivo aqui no nosso segundo tempo nesse programa sobre futebol amador. A banda Tiquerê faz o som aqui pra gente. Som bom, né? O pagodinho, a gente tá curtindo muito. E se você é um apaixonado aí por futebol amador, participe com a gente. Você pode enviar sua pergunta ou contribuição pelo Twitter, Instagram e Snapchat no @Caleidoscópio TV. No WhatsApp pelo número 99642-8473. E também participe das promoções do programa que estão lá no site da TV Horizonte. Um filminho no cinema tem o seu lugar, né? Então aproveite, você pode levar um par de convites para a Sala Cinearte em BH. Para participar, vá ao site da TV Horizonte e faça o seu cadastro. Toda segunda-feira sai um ganhador. E tem cheirinho de pizza no ar, é a Bitela Pizza que pode chegar quentinha sexta-feira na sua casa. Lá no site da TV Horizonte você fica sabendo como participar. Aproveite as promoções e o bate-papo do programa. O telefone para falar com a gente você já sabe, né? Mas não custa repetir, é o 3209-0113. E o futebol de várzea é bem popular porque faz parte da cultura do brasileiro? Por que será que ele tem essa força toda, hein? Rafael, por que ele tem essa força? Eu acho que o Sérgio já deu a dica aqui, né? Porque olha o universo que a gente está falando, 5 mil atletas participando só de um campeonato oficial que é organizado pela federação. Fora as inúmeras ligas e campeonatos que acontecem pela cidade. Então, assim, a penetração do futebol amador numa cidade como Belo Horizonte é impressionante. Legal. E ela envolve toda uma cultura aí, porque, como o pessoal falou, é o fim de semana da maioria dos bairros da cidade acompanhar o futebol amador. Muito bom. E nesse sentido, Rafael, só em Belo Horizonte são 5 mil. E de ligas filiadas e ativas junto à federação, nós temos 109 ligas. Nossa. No estado, né? Então, se você fizer a conta de 40 times por liga, vão ser mais 400 times. 400 vezes 30 atletas, mais 12 mil. Entendeu? Pois é, aí como é que funciona essa questão assim do filiar, né, à federação? Porque aí a gente tem esses times que estão ali na várzea ou na brincadeira e outros que vão levando mais a sério mesmo para entrar em campeonato, para competir. Como é que funciona? É só o time que é filiado que pode participar de campeonato? Como é que isso acontece assim? Desculpa, dos campeonatos oficiais, sim. Há um certo procedimento para filiação. Documentação, estatuto... Parece até clube profissional. Os procedimentos, igual nós temos, é praticamente o mesmo. Muda alguma coisinha na documentação. Mas é tranquilo, não é nada demais, é uma coisa bem simples e o valor também é bem em conta. E a federação, a gente proporciona o que a gente pode. Com relação, por exemplo, ao time, né? A validação desse time ali como realmente o futebol amador, a classificação, ele tem que ser filiado para que o time tenha essa classificação? Tem. Como é que funciona? Isso daí é de acordo com a lei. No estatuto do clube, você define se ele é profissional ou não profissional. Legal. É no estatuto. É uma documentação, são duas palavras, né? Não profissional e profissional. Legal. É bem simples. Ô, Richelle, e para você, hein? Assim, como é que foi esse momento de definir mesmo a sua carreira? Porque desde o início, você falou, eu sempre gostei de futebol, teve essa relação também do meu pai e tudo mais, e você hoje está no futebol amador. Como é que funcionou, assim, ao longo aí da sua carreira? Você sempre quis o amador ou já pensou também no profissional? Como é que foi esse processo aí? Olha, eu comecei já pensando no profissional. Joguei na categoria de base do Cruzeiro também, igual o companheiro ali disse, do América, entendeu? E joguei profissional também até 2 anos atrás, que eu fiz a reversão para amador, e eu joguei no Criciúma, joguei na URT, daqui de Minas Gerais mesmo, entendeu? E voltei para o futebol amador achando que estava perdendo muita coisa, mas graças a Deus o futebol amador daqui, principalmente de Minas Gerais, deu uma crescida muito grande que eu não esperava. Os campos de várzea fica dia de domingo, que são os jogos, né, Léo? Fica lotado. Pô, que bacana isso, né? Nível de campeonato mineiro, entendeu? Os presidentes dos clubes levam muito a sério, entendeu? Jogadores mesmo trabalham dia de semana, treinam à noite, de tão sério que o futebol amador tá. É legal esse seu depoimento, porque muitas, né, às vezes há um certo distanciamento desse futebol quando se fala do profissional e do amador. Para vocês, o que vocês pensam como diferença
maior e gritante aí que a gente teria, né? Do profissional pro amador e essas diferenças mais sutis, assim, do dia a dia. O que vocês observam? Na realidade, a diferença é da lei. É justamente da lei. Existe a lei para amador e a lei para profissional. É basicamente isso. Léo, você também percebe assim? Percebo, e até pegando um gancho na questão do número de times, tem time também que começa com o avô, hoje está na mão do pai, amanhã está na mão do filho, e se perpetua aí ao longo do tempo. Tem muito time assim que não é filiado à federação, mas que é tão importante quanto. Né? E a questão que você perguntou sobre... Essa questão da diferenciação, assim, o que, olha, que de fato... Eu vou te falar com a bola rolando dentro do campo. Igual o Sérgio falou da parte da documentação. Com a bola rolando dentro do campo, eu não vejo diferença. Não vejo diferença. O jogador profissional, ele é profissional, ele vive daquilo. Mas no futebol amador, tem muito jogador que, se vivesse do futebol profissional, jogaria tranquilamente. Então, não vejo muita diferença dentro do campo. Fora do campo é gritante. A começar pelo salário também, isso, né? E a estrutura que o futebol profissional tem. No futebol amador, você não tem. Às vezes, você vai jogar 11 jogadores, né? Só tem 11 para jogar. Aí, cada um dá R$20. Ali se paga a lavagem de roupa e a resenha pós-jogo. Mas dentro de campo, ao meu ver, a minha opinião, não tem diferença. Posso só pegar um gancho? Claro, deve. Eu acho que dentro de campo tem uma diferença sutil, que é a parte física. Porque, claro, porque eles treinam. Eles treinam. São profissionais. Eles têm que ter isso, a parte física mais evoluída e melhor. Eles são mais bem preparados. Mas parte técnica, para mim... É a mesma coisa, Sérgio, você pegar duas cozinheiras. Você vai ter uma cozinheira, minha mãe, e a cozinheira lá do Orominas, por exemplo. Eu não deixo de comer a comida da minha mãe para comer do Orominas, só porque ela é profissional, trabalha lá. Eu prefiro a comida, a refeição da minha mãe. A mesma coisa da questão do profissional. Os caras treinam, é obrigação eles jogarem, ter um desempenho melhor. Mas questão de bola no pé, habilidade, a essência, hoje em dia, a minha opinião. Legal. Hoje em dia, com a queda do futebol brasileiro, a gente que acompanha o futebol de várzea, é triste, assim, para quem defende a nossa camisa lá, né, para o mundo. Mas a gente dizer que tem jogadores na várzea que é melhor que os profissionais, que são bem remunerados, que tem toda aquela estrutura, que tem todo aquele, tem todo aquele dinheiro. E a gente vai num campo de bairro e fala assim, nossa, lá, aquele jogador ali é muito melhor que o Beltrano que está lá vestindo a camisa da Seleção Brasileira. A gente sempre fala, né, Chocolate, por que ele não é profissional? Por que que não foi? Por que não é profissional? Por que não foi? Aí vem uma parte que Beltrano ruim. não foi, esse Ciclano não foi. Aí entra uma parte ruim, que quando você tiver um programa aqui direcionado aos empresários do futebol, ao futebol profissional, aí você vai entrar nessa seara que é a parte ruim. Muitas vezes chegam dois meninos no clube para poder fazer um teste, oriundos do futebol amador. Se chegar dois meninos com 15 anos, um tiver 1,60 m, joga barbaridade, mas o outro tiver com 15 anos e 2 metros, não precisa jogar não. Mas ele já sai na frente porque ele é do empresário X, A, Olha B, só, tem essa entendeu? diferenciação também. Esqueceu o talento do futebol. Esqueceu a arte que tinha do futebol da década de 70, 80, acho que até mesmo de 90 também. Sim. Esqueceu os jogadores que realmente jogavam, que quando a torcida ia em campo para ver o jogador jogar. Hoje em dia rola muito essa indústria aí, depois da Copa de 2002, na minha opinião, eu sempre cito na minha opinião, para não generalizar, por causa do site, depois da Copa de 2002, acabou o futebol brasileiro, o futebol mágico, que foi o pentacampeonato. Aí a soberba subiu, nós somos os melhores do mundo. Rafael, historicamente a gente tem assim essas mudanças claras, como eles vêm colocando aí pra gente também e tal? Eu acho que assim, a gente pensando na transformação futebol profissional, futebol amador, a gente vai vendo essa estruturação toda que eles falaram aqui do futebol profissional, cada vez foi se distanciando mais. Mas nessa conversa eu acho que tem uma coisa que o futebol amador supera o futebol profissional, que é a paixão e o engajamento das pessoas que estão envolvidas com o time. Tem um negócio da raça ali, né? O Chocolate até falou assim, como o Léo falou, assim, do time que passa de pai para filho. Se você for ver a história das pessoas que mantiveram esses clubes, e a gente fala de clubes de futebol amador que existem em Belo Horizonte há quase tanto tempo quanto os times de futebol profissional. Sim. Então, assim, são times que hoje já são quase centenários na cidade
e existem graças ao engajamento dessas pessoas. Legal. É uma paixão, é um envolvimento que muitas vezes é superior ao do futebol profissional. E muitas das vezes, eu já tive o prazer de vivenciar o profissional e o amador. Tem jogador amador aí que é muito mais difícil de ser marcado. Eu, particularmente, que jogo de volante, Léo, é muito mais difícil de ser marcado do que profissional. Olha só. Entendeu? Legal. Muitos acordam cedo para ir trabalhar e chega, treina para deixar o condicionamento físico em dia, entendeu? É uma Porque o futebol batalha, amador, para mim, que estou no futebol amador, tá como uma profissão, a segunda profissão, entendeu? Porque a gente leva muito a sério. Muito bom. Ô, gente, nós fizemos também uma seleção, tem uma imagem aí que a gente queria mostrar, a partir até dessa diferença aí que a gente está tratando aqui do profissional para o amador. Vamos só dar uma olhada. Bom, a gente queria mostrar um pouquinho desse lado aí da torcida, né, gente? Imagina se o cara perde o pênalti ali. Imagina. Não, mas Imagina. tem um vídeo, aquele vídeo ali não é aqui em BH, não. Não, em São Paulo. É em São Paulo. Tem um vídeo que mostra que o juiz, infelizmente, o árbitro, né? Daquele mesmo formato ali, o cara marca o gol e aí tem um cara atrás do juiz, dá nele um peteleco, porque ficaram todos atrás ali, o juiz terminou o jogo, bateu o pênalti, fez o gol. Mas aqui, graças a Deus, não chegamos naquele nível, não. Gente, Mas vamos chegar, né? Eu já vi, não. Já me contaram um caso de um jogo aqui na Várzea, campeonato, 0-0. Chocolate, eu posso deixar esse caso para você contar no próximo bloco? Pode ser? Pode. Que aí a Pode, gente pode. deixa o suspense também, porque eu tô curiosa. Gente, é só um intervalo, já já a gente está de volta. Não saia daí.